Bom, nós já descrevemos o contexto no qual as tecnologias de conversão de energia solar se encontram, né? Vimos as magnitudes, os números envolvidos, né? No processo que se dá, né? A emissão da energia do Sol para a Terra. Vimos que a energia emitida do Sol para a Terra é muito alta. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre a ciência mesmo desses fenômenos. A gente vai falar um pouquinho, a partir dessa aula a gente vai tentar definir a eficiência ideal de uma fotocélula. Mas para chegar no resultado final dessa aula, a gente precisa antes relembrar alguns mecanismos físicos envolvidos nos processos. Tá? A gente vai envolver um pouquinho aqui termodinâmica, a teoria atômica, um pouquinho de mecânica quântica, mas é bem razoável para a gente chegar com uma base de entendimento bem refinada quando a gente for definir uma eficiência teórica. Tá? Então vamos começar aqui falando um pouquinho da termodinâmica. Vamos falar da radiação de corpo negro. Por que de radiação de corpo negro? Porque o principal objetivo de estudo para uma fotocélula é o Sol, né? Então, nada melhor do que a gente começar a falar de um corpo negro, porque o Sol pode ser modelado como um corpo negro, certo? Mas o que é um corpo negro? Um corpo negro, um Boltzmann, né? Na verdade foi uma lei de Kirchhoff, na verdade dizia que a potência absorvida, a potência emitida por um corpo era proporcional à potência absorvida por ele, certo? Existe uma constante aqui, mas um corpo negro é uma idealização na qual essa potência absorvida aqui ela é igual a 1, certo? 100%. Ou tudo que o corpo absorve tudo que ele absorve é emitido, certo? Um corpo negro é um corpo um corpo perfeito, cuja toda a radiação que atinge ele é emitida de volta, não é absorvido nada, correto? Bom, mas por que a gente está falando de corpo negro? Porque eu disse que o Sol pode ser modelado como um corpo negro, certo? Essa imagem aqui é do Sol emitindo, a gente está vendo ele na faixa do visível, né? Obviamente, o Sol emite energia ou potência, né, em todos os comprimentos de onda, desde das ondas de rádio até as ondas de raios gama, certo? Então, esse aqui, olha, as chamadas curvas de intensidade da radiação de um corpo negro, a diversas temperaturas. Essa região que está demarcada aqui ó, é a região do visível, o que a gente enxerga de fato. À esquerda você vê a faixa do... não está a escala propriamente dito isso aqui, tá? À esquerda você vê as faixas do infravermelho, certo? E aqui à direita você vê as faixas do... aqui se eu não me engano essa faixa é ultravioleta, tá certo? Acho que é isso. Mas enfim, a gente só vê o Sol ele é modelado, quando é modelado como um corpo negro, ele apresenta uma temperatura efetiva de 5.500 Kelvin, por aqui assim, certo? Então essa temperatura de pico aqui, ó, essa potência de pico olha, corresponde a mais ou menos 500, né, nanômetros, tá? Então, ó, você percebe que a maior parte da energia emitida pelo Sol está na região do visível, né? Nesse gráfico aqui. Obviamente, existem energias em excesso aqui em outros tipos de regiões, mas não interessa para a gente, porque o que chega na Terra são apenas radiação de onda longa, certo? A radiação de onda longa, tá? Não chega, por exemplo, chega muito pouco, né? Ultravioleta aqui, porque ele é dispersado na atmosfera pelo ozônio e tal, mas chega muita radiação infravermelha e radiação visível aqui na Terra, que é o que as células solares vão aproveitar, certo? Esses fótons de maior energia, digamos assim, eles não interagem aqui com a gente, tá? Bom, mas tipo, eu quero deixar uma coisa clara. Essa radiação, vocês podem pensar, ah, nossa, mas a temperatura do Sol é 5.500 Kelvin apenas. Não, isso aqui é uma idealização, tá? Uma temperatura efetiva com base na lei de Stefan Boltzmann, tá?
fala que a potência é proporcional à temperatura a quarta. Tá? E a temperatura de corpo negro do Sol é essa porque seria a de um corpo negro do tamanho do Sol. Fazendo os cálculos você encontra essa temperatura. Mas, obviamente, por exemplo, a temperatura da coroa do Sol é aproximadamente 5 milhões de graus Kelvin, certo? 5 milhões. E a temperatura do núcleo do Sol é maior ainda, cerca de 15,7 milhões de graus Celsius. Tá? Então, isso aqui é só um cálculo com base na teoria de Stefan Boltzmann, correto? Muito bem. Então, o que a gente vai querer estudar é o Sol idealizado como um corpo negro, certo? Emitindo radiações de onda longa. Essas radiações são as radiações que vão interagir, digamos assim, com as células solares, certo? Bom, então essa revisão de termodinâmica, ela acaba por aqui. Mas só uma curiosidade, por exemplo, esse aqui seriam as temperaturas de cor que a gente chama, né? Por exemplo, qual seria a temperatura de cor de uma lâmpada? Uma lâmpada dessa LED. Ela é mais ou menos, acho que é de 5.000 a 6.000 Kelvin, né? Você vai ver ela num azul bem clarinho mesmo, certo? Quase branco, que é justamente a que a gente observa, né, no visível. Temperatura de cor é diferente de temperatura física, digamos assim, só um conceito para expressar qual é a cor, a temperatura na qual aquela cor está aparecendo no visível para a gente. Tá? Bom, então vamos prosseguir. Essa aqui foi a nossa revisão. A gente vai trabalhar com o Sol como um corpo negro. Já viu que mesmo nessas circunstâncias chega muita energia do Sol na Terra, né? Mesmo nessa faixa aqui, correto? Então, muito bem. Então eu termino essa primeira parte aqui da aula com essa revisãozinha aqui da termodinâmica, tá? Mas antes de terminar, eu vou deixar uma lei logo aqui, que é a chamada Lei de Planck, tá? Quero deixar logo essa lei aqui. Lei de Planck, que ela vai ser essencial na nossa derivação de uma eficiência da fotocélula. O que acontece? A lei de Planck, ela dá conta de problemas que o Stefan e um cara lá chamado Wien, acho que é assim que se pronuncia, eles não conseguiram com os modelos dele. Né? Eles estavam estudando, existiam experimentos que mostravam, eles aqueciam barras de ferro lá e tudo mais, e iam tabelando os valores da intensidade, né? Como função do comprimento de onda. Né? Eles viram lá e tal, criaram essas curvas. Só que esses caras aqui, o Stefan e o Vin, eles encontraram aproximações dessas curvas aqui, certo? Tipo, eles aqueciam o material lá, o ferro, né? O ferro ficava emitindo energia aqui, né? Tá. Aí eles construíram experimentalmente sei lá, imagina que eles estavam fazendo a 5.000 kelvins aqui. Aí a experiência mostrava que existia um certo gráfico para isso. Na verdade existia dados, né? Eles compilavam os dados e tal, e os dados se distribuíam mais ou menos assim. Só que esses caras, eles construíram modelos empíricos que chegavam próximo assim, digamos, certo? Esse aqui, por exemplo, fazia mais ou menos assim, de Viena, fazia algo mais ou menos assim, né? Tinha um certo erro. Aí em 1900, o Planck, usando uma abordagem mais fundamental, né? Usando aquela equaçãozinha dele lá, que é a energia quantificada, né? Essa equação constante de Planck, a energia quantificada, conseguiu descrever uma equação que se ajustava para todos os comprimentos de onda, perfeitamente. Certo? Não importava se você tivesse o corpo a 4.000 kelvins. A curva que ele geraria ia ser mais ou menos essa aqui e tal, mas a lei de Planck se ajustava aos dados, por isso que virou uma lei. Tá? Explicou a natureza do processo. E essa lei de Planck ela foi formulada com base numa equação. Né?
A equação é a seguinte, ó. Eu tomo a liberdade para escrever assim, ó. A potência emitida por um corpo negro, certo? Como função da frequência, era dada por uma constante vezes a frequência ao cubo dividido por uma exponencial aqui. HF sobre K vezes T menos 1. Isso aqui é chamada lei de Planck. Essa equação aqui, ela se ajusta a todos os fenômenos de corpo negro aqui, não importa a temperatura. E cobre também a faixa todas as frequências, coisas que modelos de Wien e Stefan não faziam, certo? Pegavam só comprimentos de onda bem curtos, digamos assim, certo? Então essa lei aqui é uma lei fundamental que a gente vai usar para derivar um modelo de eficiência da fotocélula, tá? Vamos guardar essa equação aqui. Muito bem. Isso aqui é lei de Planck, ou equação de Planck, digamos assim. Uma coisa interessante que bem legal é que uma vez eu li no livro, né, de engenharia que dizia: nunca esqueça, a natureza ela adora exponenciais, e essa equação é mais uma que mostra a natureza sendo explicada por funções exponenciais, e justamente essa exponencial que controla a forma da curva, né, de potência. Bem legal isso. Exponencial surge em tudo quanto é lugar. Muito bem, então paramos por aqui. Na próxima aula a gente vai revisar os conceitos de semicondutores, certo? Semicondutores. Até a aula.